Tem alguém contente aí? Já usaram o meu feliz aí, eu tive que usar o contente, então. Você vai ser mais contente do que você chegou, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. A graça de Deus é maravilhosa, amém, irmãos? E eu já quero iniciar lá em Gálatas. Hoje eu tenho muita coisa boa para falar para você, aleluia. Gálatas capítulo 3, estamos compartilhando acerca da graça de Deus, e o Senhor tem nos dado revelação disso. Como você viu, o testemunho, do nosso irmão acerca do encontro com Deus. O encontro, então, é na outra semana, o encontro é o lugar, é um ambiente, tudo que nós fizemos ali é preparado para que você tenha uma experiência com a graça de Deus, e é maravilhoso, nós que servimos no encontro há muitos anos, é maravilhoso nós vemos a maneira que a pessoa chega, o que acontece com ela durante, a maneira que ela sai. Isso é impactante demais, e eu me sinto muito favorecido de poder participar disso que Deus está fazendo nesses dias, irmãos. E isso tem a ver com a revelação daquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Nós precisamos de entender que essa é a base do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, aquilo que aconteceu em Cristo, a obra consumada do Calvário. Parece algo tão simples ou pouco, mas é muito profundo. Existem tantos desdobramentos daquilo que Deus fez em Cristo, e aí então o Senhor vai nos trazendo revelação, vai nos trazendo clareza, e nós vamos aplicando. Nós, nessa última semana, lemos o livro de Efésios, como você viu, um capítulo por dia, de segunda a sábado, e parece que precisava de mais de um dia para ler, para compartilhar sobre cada capítulo, porque cada versículo é uma profundidade, porque a temporada que que Deus nos inseriu, os nossos olhos estão sendo abertos para aquilo que já aconteceu, e o livro de Efésios é isso, fala dessa riqueza que nós recebemos em Cristo Jesus. Então o nosso chamado não é para sermos evangélicos ou cristãos nominais, mas para nós sermos esses filhos de Deus que vivem apaixonados diariamente pelas escrituras sagradas, e isso é o que fortalece você, isso que edifica você, isso que leva você a avançar. E algo que nessa semana realmente o Senhor falou comigo, acerca de nós crermos a ponto de transformar o nosso estilo de vida. Eu sei que você já ouviu isso inúmeras vezes, e eu mesmo já falei isso inúmeras vezes, mas essa semana isso veio tão forte no meu coração, porque senão a vida cristã ela pode se tornar religiosa. Você vem numa reunião, você tem lá o seu devocional, a sua leitura, aquilo tudo, mas quando isso não impacta a sua vida, entende? É necessário impactar, e nós não precisamos de fazer força para que isso aconteça, nós só precisamos nos expor ao ambiente. É como o sol, agora nós estamos no último mês do inverno, aleluia, irmãos. Eu gosto mais do verão do que do inverno, glória a Deus. Esse inverno está sendo ainda, inverno mesmo, E aí, eu estava falando do verão, eu gosto do verão, e a mesma coisa no verão, você quando vai para o sol, você não precisa fazer força, para o sol afetar você, não, você só precisa estar no ambiente. Você está naquele ambiente, o sol vai deixar marca em você, é impossível. E às vezes o sol é tão forte que mesmo passando o protetor, ainda assim ele afeta você. Assim é o ambiente da graça de Deus, o ambiente da palavra de Deus. Quando você se expõe a ele, o Espírito Santo marca você, e nesta noite o Espírito Santo vai marcar você com revelação da graça de Deus. E eu quero falar sobre a nova aliança, nova e eterna. Para isso eu quero usar Gálatas capítulo 3, vamos ler juntos, versículo 15 ao 18, estamos estudando, o livro de Gálatas. Não é um estudo teológico, mas ele é teológico, mas não é com o objetivo de trazer simplesmente um conhecimento, mas para trazer revelação para você.
Gálatas 3, versículo 15 diz assim: irmãos, falo em termos humanos, ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Amém, irmãos? Então olha só, mais uma vez, lembra o contexto dessa carta de Paulo aos Gálatas. Os Gálatas são cristãos que eles não eram judeus, eles eram gentios. Então eles creram, assim como nós, eles creram em Cristo, eles creram na graça de Deus, então eles foram salvos. Mas o que acontece? Depois de um tempo, a palavra diz então ali, lá no capítulo 1, que nós já passamos por ele, dizendo que veio pessoas de Jerusalém, chamadas de judaizantes, para perverter o evangelho, para tentar gerar dúvida no coração deles, e tentar levar esses irmãos à circuncisão. A circuncisão, ela estava ligada com a lei que Deus dá para Moisés. Então essas pessoas diziam para eles: você precisa de crer em Cristo, mas também precisa de circuncidar, se realmente vocês creem. Então eles não diziam que você não precisava de crer em Cristo, não diziam para eles: não precisa de crer em Cristo, é só circuncidar. Não, você precisa crer e precisa circuncidar. E aqui então nós hoje, trazendo para os nossos dias, obviamente ninguém vai chegar em você dizendo que você tem que circuncidar. É meio estranho, principalmente aqui na nossa cultura, na nossa região geográfica. Dificilmente alguém vai dizer que você tem que circuncidar, mas não é isso que acontece. O que acontece vai chegar, não é questão de pessoas, mas é uma questão espiritual. Em alguns momentos você mesmo até vai ser tentado a isso, a você agora ser conduzido para cumprir algum tipo de lei para ser abençoado por Deus. Então é o seguinte: você precisa crer em Cristo, sim, a salvação é porque crê em Cristo, mas também você precisa de fazer a sua parte. Então você precisa de obedecer, você precisa de sacrificar o seu Isaac, você precisa de ser fiel, você agora precisa de dar uma oferta para ser salvo. Irmãos, a salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Então em relação à salvação, eu e você não temos participação nenhuma. A salvação ela começa com Deus, porque Ele que envia o Filho, e é Deus que gera em você uma necessidade de ser salvo. Eu e você nunca procuramos a Deus, eu e você éramos inimigos de Deus, você debochava dos crentes. E aí Deus então em algum momento começou a gerar algo dentro de você, e aquilo que você perseguia, debochava, agora começou de alguma maneira a inclinar. Ou você passou por alguma situação delicada, difícil, seja enfermidade, seja financeira, seja no relacionamento, e Deus usou aquilo para atrair você. E aí você então recebeu a mensagem do Evangelho, as boas novas, que Deus enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você creu. Ponto. Mas agora, depois que você creu, em algum momento da sua vida cristã vai vir um pensamento, um sentimento, ou alguém mesmo vai dizer para você: não, mas não é assim, não é somente crer em Cristo. Se você realmente quer ter uma vida com Deus, você precisa de fazer um tanto de coisa. Lá para os Gálatas, eles chegaram com a circuncisão. E aí nós falamos aqui inúmeras vezes: não é, ninguém é justificado por Deus mediante as obras da lei, mas é justificado por Deus, que quer dizer, ser aceito por Deus, segundo o que Cristo Jesus fez. E aí Paulo vai desenvolvendo aqui com esses irmãos o raciocínio. Paulo vai trazendo argumentos bíblicos. Ele usa, em diversos momentos, a figura de Moisés, a figura de Abraão, é o que nós vemos aqui, para tentar levar esses irmãos a de uma vez por todas eles crerem definitivamente
definitivamente que é pela graça mediante a fé. E aí hoje então Paulo ele vem e usa a questão da aliança. Parece meio desconecto, né? Porque nós falamos na última semana sobre essa libertação da maldição, e agora nós temos acesso à bênção de Abraão. Mas aí Paulo agora entra nesse versículo 15 aqui, dizendo: irmãos, só um pouquinho, vamos falar de aliança. E aí no versículo 15 ele diz: irmãos, fala em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então Paulo nesse primeiro versículo está falando acerca de aliança. Eu sei que para nós hoje, talvez, até a palavra não é muito utilizada. Só que aliança está ligado com, vamos usar aqui palavras que são sinônimos: aliança, contrato, compromisso, entende? Então para nós hoje, talvez da nossa geração é um tanto difícil, não só entender, compreender, mas de fato chegar nessa revelação que Paulo tinha, o que esses irmãos tinham. Porque quando nós vamos falar de aliança, vamos falar de compromisso, nós vamos falar de responsabilidade. Então hoje a gente vê que muitos compromissos são quebrados. Por quê? Porque não tem responsabilidade. Então o normal é quebrar o contrato, o normal é quebrar o compromisso, ou ainda assim a aliança. Só que Paulo está falando então no sentido humano. O que eu entendo? Que ele está falando então sobre alianças, compromissos nos relacionamentos interpessoais entre as pessoas. E ele está dizendo o seguinte: gente, na aliança entre homens, no compromisso entre homens, uma vez que ela foi aceita, uma vez que ela foi ajustada, uma vez que ela ficou em concordância de ambas as partes, e depois então ela foi publicada, ela foi então agora declarada publicamente, ok, ou seja, um contrato que ele foi assinado publicamente. É o que você faz, por exemplo, lá no registro: assinei um contrato publicamente. Isso está dizendo que você está de acordo com isso. Paulo está dizendo: depois que isso acontece, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque já aconteceu. Nós sabemos que Paulo não está falando aqui dessa aliança. Paulo está querendo falar do quê? Da aliança que Deus fez, amém, irmãos? Mas ele está exemplificando, é isso que nós temos que entender. E eu e você vivemos isso. Eu e você, os nossos relacionamentos, geralmente, na sua maioria, ele é por conta dos compromissos ou dos contratos. Por exemplo, vamos lá, se você aluga uma casa, aluga um prédio, aí você tem lá no contrato, dessa locação, todas as cláusulas dizendo o que pode, o que não pode, o que você vai ter direito, o que você vai ter dever, se você fizer, se você não fizer. Aí lá no final diz: se você tiver quebra de contrato, se tiver isso, se tiver aquilo. É assim que funciona, sim ou não? E aí você lê o contrato, e você, ok, é isso mesmo, vai lá, assinou o contrato. A outra pessoa assinou o contrato. Você tem um compromisso com ela, sim ou não? Mas o seu compromisso é por conta daquilo que você está alugando, se essa é a sua posição, ok? Então, por exemplo, se chegar o dono do imóvel para você, e ele for grosseiro com você, ele for lá e xingar você: é o seguinte, você é isso, isso, isso. E aí você diz: mas isso não pode. Aí ele vai dizer: tá, mas aonde que diz que não pode? O nosso contrato não diz isso. Não foi escrito no contrato. Como que você vai ficar magoado com ele? Qual que é a base que você tem para ficar magoado com ele? Ele vai dizer: cara, o nosso relacionamento é por causa disso aqui, e no contrato não diz nada, que eu posso xingar ou não posso xingar, então eu vou falar mesmo. Mas, por exemplo, no contrato diz assim, que se ele pedir o bem dele, ele precisa indenizar você. Aí ele vai lá, pede o bem dele, e diz assim: cara, beleza, tudo certo. Aí você diz: não, como assim? Vamos acertar, tu precisa de me passar um valor. Mas que valor? Vamos olhar onde? No nosso contrato. Aí você olha lá no contrato, o contrato está dizendo isso. Ele precisa pagar você, sim ou não? Sim ou não? É por conta do quê? Do contrato. Então quando você vai lá, compra, enfim, um carro, compra uma casa, você compra qualquer coisa, sempre vai ter, eu sei que você não gosta, mas sempre tem o contrato. Alguns não gostam, eu vou passar para minha mulher ler o contrato,
Não faça isso. Adão foi dar o contrato para Eva e deu problema. Leia o contrato. Aí você vai lá e tem o contrato, você precisa ler o contrato. Tem umas letras bem miudinhas, né? Tem aquelas bem miudinhas que você só vê depois, você nem sabe, eu nem sei o que está no contrato. Somente quando faz empréstimo, não é assim? Essa é outra pregação, falamos quinta-feira. É porque na hora você não nota, você quer o carro, não, eu quero muito carro, eu quero comprar o carro, mas você não viu o contrato, o que está escrito. Aí você atrasou um dia a parcela do carro, vem eles buscar o carro de volta. Você disse, tá, mas como assim? Aí eu disse, não, mas está no contrato. Se tiver no contrato, ele pode levar o carro, sim ou não? E você tem que fazer o quê? Entregar o carro. Para você ver a importância que tem esses contratos, a importância que tem esse acordo, a importância que tem esses compromissos, a importância que tem uma aliança. Aí você foi lá e fez uma aliança, que a Bíblia diz que é aliança, que é uma analogia da aliança que nós temos com Deus, que é o casamento. Então foi lá, no dia do casamento, você casou, você disse sim, sim, eu aceito a toalha molhada em cima da cama. Eu aceito a grama 1,5 metro de altura no pátio. Eu aceito um saco de lixo na frente da minha casa. Eu aceito a minha esposa ter 455 par de sapato. Olha agora. Até agora estava tudo quieto. Não, eu aceito. Ok. Aí aconteceu enfim, não, algum tipo de crise lá. Não quero mais. Vamos quebrar esse contrato. Não pode, porque você se comprometeu. Pastor, mas eu estou tão chateada. Não pode. Imagina se você chegar lá para o cara que fez o contrato de aluguel e dizer para ele, cara, estou muito chateado contigo. Vai dizer, cara, o que eu tenho a ver? Me paga o aluguel. Tipo o seu barriga do coisa, né? Paga o aluguel, 14 meses atrasado. Entende? Se você chegar lá para o cara da prestação do carro e dizer, cara, é o seguinte, eu estou muito chateado contigo, porque todo mês tu está me cobrando. E aí ele vai dizer, cara, não tem, o nosso contrato não tem a ver com sentimento, nosso contrato tem a ver com pagamento. Então você precisa de pagar a sua conta. Está entendendo como é sério demais o contrato? É sério demais uma aliança, é sério demais um compromisso. E aí você está casado, não, eu fiquei chateado com meu marido, não quero mais. Não pode, não tem sentimento, existe compromisso. Compromisso. É a mesma coisa em relação à igreja, não gostei do irmão, vou embora. Não, você tem uma aliança, tem um compromisso, não tem a ver com sentimento. Então Paulo, o que ele faz? Paulo ele traz para a questão tão prática, irmãos, tão prática. Para quê? Para que eu e você venhamos a entender. Então Paulo está dizendo, depois que definiu os termos do contrato, depois que definiu os termos da aliança, não tem como mudar, porque os fundamentos todos já foram pré-definidos antes, e agora, ou seja, ela está validada, ela está confirmada. Então vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Ele está dizendo que diante dos homens, o contrato dos homens, depois que aconteceu, ele tem que ser cumprido. Eu imagino que Paulo quer chegar dizendo, gente, se os contratos entre os homens, eles têm importância, têm valor e muito, imagine a aliança que nós fomos inseridos com Deus. Irmãos, pode ter uma na mente, pode ter um contrato, o melhor contrato, mais ajustado, mais... Ainda assim, o contrato mais forte dos homens, ele é fraquíssimo diante da aliança que Deus fez com Ele mesmo, e nós fomos inseridos nela. Então a base do nosso relacionamento com Deus, não é o sentimento, é a aliança, amém? Ou é o contrato, ou é o compromisso. Entende? Então não é quando eu estou triste, ou estou chateado, que muda alguma coisa. Ou não é quando Deus está triste comigo. Eu sei que é uma crise que talvez você tenha, pastor, Deus está triste comigo. Ok, vamos considerar que Deus esteja triste com você, mas Ele não está, porque a palavra diz que Ele já foi satisfeito em Cristo. Mas vamos considerar que Ele fique triste com você. O que isso muda diante do contrato? Muda alguma coisa? Deus tem um contrato, ou melhor,
voltando, Deus tem uma aliança. Deus tem uma aliança e Ele não pode voltar atrás naquilo que Ele mesmo definiu. Irmãos, a nova aliança, ela funciona assim, eu não vou aprofundar muito nela, mas basicamente a nova aliança, e depois eu vou explicar por que ela é chamada de nova aliança. A nova aliança é uma aliança que Deus faz com Ele mesmo, em nosso favor, ou melhor, em nosso nome, por intermédio de Jesus. Então, por que ela é nova, ou melhor, por que ela é eterna? Porque ela não tem fim, porque nesse contrato, ele nunca vai ser quebrado, porque é Deus com Ele mesmo, é o Pai e o Filho, e Deus não erra, Deus não mente, Ele é perfeito. Então eu e você podemos estar seguros que nós estamos nessa aliança de maneira eterna, porque olha só, eu e você não fomos inseridos nessa aliança por conta daquilo que nós fizemos. Então não existe alguma cláusula nessa aliança que você tem que cumprir, não existe algo que você tem que fazer. Eu sei lá nos contratos que você já assinou até hoje, tem a sua parte, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e se você não fizer a sua parte, o outro está livre de fazer dele. Assim, é assim ou não? É assim que funciona o contrato, mas diante da nova aliança não é assim. Por quê? Porque eu não fui inserido nessa aliança por conta daquilo que eu fiz, eu fui inserido dessa aliança por Deus. É por isso que Deus envia o seu Filho, e Deus se faz homem, e como homem, Ele não foi nascido no pecado. Jesus era perfeito, Jesus não pecou, Ele cumpriu toda a lei, e Ele faz uma aliança, o Filho e o Pai, e eu e você fomos inseridos nela. Então o compromisso de fazer algo não é nosso, o compromisso de fazer foi de quem? De Jesus Cristo. E sabe por que eu e você não podemos fazer nada nessa aliança? Porque senão nós ia trazer impureza para ela, por conta do pecado. Então por isso que eu e você precisamos entender, não há nada que eu e você não só precisamos, mas devemos fazer para ser aceito por Deus. Isso é exclusividade de Cristo, é exclusividade de Deus. Ele nos inseriu na nova aliança, não depende de nós para nós sermos aceitos. Então eu e você podemos estar confiados seguramente nele. Então vamos lá. Se nós não fomos inseridos na aliança por conta daquilo que nós fizemos, mas por conta de Cristo, amém? Agora, quando você erra, muda alguma coisa na aliança? Muda algo, sim ou não? Se você não paga o aluguel, o contrato diz que você tem que ser despejado, sim ou não? É você não pagou, você não fez. Mas na nova aliança não tem o que você tem que fazer, quem fez foi Ele. Então você errou, você falhou. Muda alguma coisa da aliança, sim ou não? Você precisa ficar em dúvida agora? Meu Deus, e agora? Deus vai pesar a mão sobre mim, vou ser despejado, vou deixar de ser filho de Deus, a bênção de Deus vai sair da minha vida, meu Deus, agora vai acontecer tal coisa. Não, você pode ficar seguro, descansado, porque não é o que você faz, é o que Ele fez. Irmãos, e tudo isso é para nos trazer descanso, tudo isso é para eu e você ficarmos confiados em Deus. Olha só o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, essa semana vamos ler 1 Timóteo, mas eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseveramos, também com Ele reinaremos, se o negamos, Ele por sua vez nos negará, se somos infiéis, ou seja, se nós errarmos, se nós falharmos, Ele permanece
fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mesmo que você erre, Deus continua sendo fiel. Mesmo que você fale, Deus não pode negar a Ele mesmo. Deus não pode negar a aliança. Mesmo que você fale, você não deixa de ser filho de Deus. Você não deixa de ser amado de Deus. Você não deixa de ser aceito de Deus. Você não deixa de ser abençoado de Deus. Porque não é o que você faz, Ele continua sendo fiel, irmãos. Pastor, só que é o seguinte: essa pregação aí é perigosa. Eu sei que você fica pensando isso, você não fala, mas eu estou vendo nos seus olhos aqui. Se nós começar a pregar isso e falar para as pessoas, então aí elas vão fazer tudo de errado, porque está liberado, pode pecar. Nem um momento eu disse para você pecar, eu disse? Mas você pensou, você não, aquele que não veio hoje, perdão. Não é sobre o pecado. Não é, eu sempre digo, não é sobre o fazer errado, e também não é sobre o fazer certo, porque não é sobre o que eu faço, é sobre aquilo que Ele fez, e aí eu descanso. Só que preste atenção, para nós avançarmos, pelo fato de nós termos sido inseridos nessa aliança, sem mérito, ou sem obras nossas, sem nós de fato merecer, nós fomos colocados nela, e isso é pela graça. Não quer dizer que nós não temos que fazer nada. Eu sei que você queria alguma coisa, eu tinha que dizer alguma coisa para você fazer, para você ficar um pouco animado, porque está muito fácil até agora essa história. Não quer dizer que você foi feito de graça, você não precisa fazer nada. Não, então agora não vou fazer mais nada. Não, para ser aceito, você não precisa fazer nada, porque Ele fez todas as coisas. Mas, preste atenção nisso, para você permanecer nesse relacionamento, aí sim você precisa de fazer alguma coisa, porque Ele nos colocou, ok? Pensa numa posição, Ele nos colocou numa posição, imagina um trono, regiões celestiais, imagina uma nuvem, cria a imagem na sua mente, uma nuvem e um trono, Ele nos colocou lá naquela posição, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nós temos acesso a todas as bênçãos de Deus, nós falamos na última semana. Mas agora, o que você faz determina se você vai permanecer nessa posição. Tem uma maneira de você sair dessa posição: quando você deixa de crer. Se você não crer, irmãos, a graça de Deus, ela sempre existiu, mas ela não tinha sido revelada. Então antes as pessoas talvez elas tinham mais dificuldade de crer, né? Hoje obviamente nós temos o Espírito dentro de nós, mas o fato de eu e você ter sido inserido nesse relacionamento pela graça, ok, muitas pessoas desvalorizam isso, elas acham que é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa, e aí elas deixam de crer na graça de Deus, elas querem crer para fazer algo para merecer o relacionamento, mas elas já receberam o relacionamento de graça, então não é fazer para ter o relacionamento, é crer para desfrutar do relacionamento, porque se eu não crer agora, o que vai acontecer? Eu vou estar na posição, mas não vou desfrutar dela. Eu vou estar no lugar que Deus me colocou, mas não vou acessar a bênção de Deus, porque nós estamos lendo há quantas semanas que a bênção é acessada pela fé. Então é sobre crer. Eu e você fomos inseridos pela graça, agora eu e você precisamos de crer nessa graça maravilhosa que está sobre a nossa vida, para desfrutar da bênção e do favor de Deus. E aí, passar para o outro versículo, por que Paulo ele alerta tão os irmãos nesse ponto? Porque os irmãos queriam cumprir a lei, porque se eu vou cumprir a lei para ser aceito, quer dizer que eu não creio que recebi pela graça, logo eu estou desqualificado para acessar a bênção de Deus. Eu sei que você acha que é o pecado que desqualifica você da bênção de Deus. Não, o que desqualifica você de acessar a bênção de Deus é a incredulidade, é uma questão de fé, é uma questão de crer. Eu não acesso quando eu não creio, eu não acesso por conta que eu fiz algo errado, e não é porque eu fiz algo certo,
Eu acesso por conta da graça maravilhosa de Deus. Eu acesso quando eu creio que eu sou abençoado. Eu acesso quando eu creio que eu sou filho. Eu acesso quando eu creio que eu sou aceito por Deus, irmãos. Então o que Satanás faz? Ele enche você de pensamento, para que você fique intimidado, fica com medo, fica com receio. Eu acho que não, eu não mereço. Irmãos, você precisa saber, nós não merecemos, mas Ele, em Cristo, nós temos acesso a todas as coisas. Não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito de Cristo. E aí então os irmãos de Gálatas, eles estavam indo para a lei, eles queriam levar eles para a lei, irmãos. No capítulo 4 nós vamos ver isso muito claramente. Eles querem ir para a lei, e quando nós vamos para a lei não tem como acessar a bênção, porque não é pela lei, é pela graça. Versículo 16, olha o que Paulo fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Por que Paulo usa aqui de novo a questão do descendente ou de Abraão? Porque os judeus, eles tinham orgulho de serem filhos de Abraão. Você vê isso nos evangelhos, eles falando para Jesus. Então o orgulho dele, não, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Abraão é o patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Então todos que nasceram, os judeus, naturalmente, eles vieram da semente de Abraão. Só que tudo isso é uma figura, Paulo diz. E nós vemos que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem, não são aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que creem. E aí Paulo usa outro argumento com eles. Gente, é o seguinte: se vocês lerem lá, porque eles conheciam muito bem a lei, eles conheciam muito bem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles conheciam muito bem os judeus. Ele dizia, gente, se vocês voltar lá, obviamente ele não está aqui, mas estou aqui contextualizando, imaginando como Paulo fez. Se não fez, eu fazia assim, se fosse eu ia fazer assim. Ele diz assim, irmãos, vocês sabem o que está escrito no Pentateuco, e se vocês olhar no detalhe, quando Deus promete a Abraão, Deus não diz aos descendentes, Deus diz ao descendente. E aí ele diz, sabe quem é que esse que Deus estava falando, gente? Deus não estava falando de Isaac, Deus estava falando de Jesus. Deus estava falando que a bênção não é sobre Isaac, a bênção é sobre Jesus. Então não é aos descendentes, porque o orgulho dos judeus era esse: eu sou filho de Abraão, então a bênção está sobre mim. E eles usavam isso para quê? Para intimidar quem não é gentil. É isso que eles estão fazendo com os irmãos. Eles usavam o principal, eu acredito que esse é o principal argumento, querendo induzir os gatos a circuncidar. Gente, é o seguinte, nós somos filhos de Abraão, então nós temos direito à bênção. Tu não é filho de Abraão, tu é bastardo, tu é como se fosse Ismael. Tu até creu em Cristo, mas de repente, se tu circuncidar, pode ser que Deus aceite a tua circuncisão, e aí tu te torna abençoado como filho de Abraão. Mas Paulo diz, não é a circuncisão, não é pelas obras da lei, mas é por conta da fé no descendente, que é Cristo Jesus. Deus promete a Abraão o descendente, irmãos, que é Jesus. Quando Deus fala para Abraão, Ele está falando sobre Jesus. E Ele está dizendo que através de Jesus, então, nós temos acesso à benção de Deus. Para que isso? Para que ninguém se glorie. Eu alcancei a bênção de Deus por algo natural. Eu alcancei a bênção de Deus. Eu sou muito bom, então a bênção de Deus está sobre a minha vida. Não é por aquilo que faz, é por aquilo que crê. Então a bênção de Deus, ela está acessível a quem? A todos os que creem no descendente, que é Jesus Cristo. Talvez você esteja buscando meios, métodos, maneiras de ser abençoado. Você está buscando melhor estratégia, você está buscando melhor jeito, ou enfim, até nos métodos, vamos chamar de religiosos. Irmãos, a bênção de Deus é por causa do descendente, a bênção de Deus é por causa de Jesus. Só que você precisa de crer. E como eu já falei aqui, esse crer não é um crer da internet, mas é um crer que está ligado com um compromisso, está ligado com confiar. Eu confio unicamente em Cristo Jesus, eu estou seguro na posição que Ele me colocou, eu estou confiado naquilo que Cristo fez. E isso então não nos libera agora para dormir até meio-dia, como nós falamos na última semana. Irmãos, quando nós ouvimos, quando eu ouço
eu ouço eu mesmo falando, que a bênção de Deus está sobre mim, isso gera muita fé no meu coração. Porque se você é abençoado, aí você pode olhar os escritos, que foi comentado aqui, você pode olhar os escritos, a palavra diz que Isaac, ele semeou, no pior lugar, na pior crise, e ele colheu 100 vezes mais. Porque, será que Isaac tinha um método inovador de semeadura? Será que Isaac tinha uma estratégia que ninguém conheceu? Eu acredito que ele até poderia ter, mas não foi por causa disso que ele foi abençoado, mas por causa do descendente, por causa da benção de Deus. Então você prospera não é por conta do que você faz, você prospera por conta da bênção de Deus. Pastor, quer dizer que não tem que fazer nada? Não, quer dizer que você vai fazer confiado na bênção de Deus, você vai fazer confiado naquilo que Cristo fez. Você vai trabalhar, você vai vender, você vai negociar, e vai vender muito, e vai fazer os melhores negócios, você vai ser bem sucedido, abençoado, próspero, em todas as áreas da sua vida, mas não por conta do seu mérito, por conta do descendente, que é Cristo Jesus. Versículo 17, ele diz, Gálatas 3,17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Os Gálatas já estavam sobre a nova aliança, então a tentativa é para tirar eles da nova aliança e levar eles para a lei. Então isso que eu estou falando para você, acontece com todos aqueles que creem em Cristo. Você vai ser tentado a ir para as obras da lei. Por quê? Não é quando está tudo certo, mas é quando alguma coisa não sai como combinado. A crise financeira, aí você começa a perguntar, cara, por que eu estou passando por uma crise financeira? Se a palavra de Deus diz que eu sou abençoado, então se eu estou passando por crise financeira, quer dizer que o problema está naquilo que eu estou fazendo. Então o problema é o que eu faço, e até pode ser isso, no sentido, sei lá, estratégico, comercial, até pode ser, mas de alguma maneira você pensa que isso está ligado em ser aceito por Deus. Por quê? Porque 99,9% dos crentes, eles consideram que se ele está passando por dificuldade financeira, é porque isso é um sinal de desaprovação de Deus. Se ele está passando por enfermidade, é um sinal de desaprovação de Deus. Deus está dizendo para você, é um sinal de Deus, hein? E ainda vem uns abençoados às vezes, né? Aí você compartilha, cara, estou passando uma crise. E disse, mas como assim? Se você é filho de Abraão, então quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada. No último mês, você deu o dízimo corretamente? Aí você já começa a ficar em dúvida, cara, se você nem deu dízimo, então já a acusação já vem na hora. E aí é um problema, você lá dá o dízimo achando que é por causa disso. Você tem que dar o dízimo, mas não é para ser aceito por Deus, é porque você já foi. Mas entende, se você está enfermo, uma pessoa pergunta, mas como assim você está enfermo? Isso aqui tem alguma coisa estranha, hein? E aí você fica, meu Deus, e agora? É verdade, cara, eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Então você acha que Deus está chateado com você, Deus está magoado com você. Irmão, mesmo que Deus tivesse, Ele não está, ok? Ele não está. A palavra diz que Deus está satisfeito com você, por conta de Cristo, o sacrifício foi aceito. Mas vamos dizer que Deus está chateado com você, Ele não pode negar cura para você, sabia? Ele não pode negar provisão financeira, sabia? Por quê? Por conta da aliança, porque Ele é fiel. Pastor, mas então tem alguma coisa errada. Se eu estou com necessidade, Deus tem a provisão, mas não está, esse acesso aqui que não está. Esse acesso não é suas obras, esse acesso está ligado com a fé, é sobre crer,
é sobre crer para acessar aquilo que Deus tem para você, é sobre crer para acessar a bênção, o favor de Deus que já está sobre a sua vida. Mas esses conflitos na nossa mente, o que acontece? Eles vão nos impedindo. E aí Paulo usa um argumento aqui, gente, só um pouquinho, se Deus já tinha um contrato, vamos usar a palavra contrato para ficar mais fácil para nós, Deus já tinha um contrato conosco, já tinha um contrato, ser aceito por conta da graça, pela graça mediante a fé, esse é o contrato. Agora, como que Deus fez um outro contrato agora, que é a lei? Deus foi quem mandou a lei. Como que aquele primeiro contrato vai ser desconsiderado por causa desse? Sendo que aquele primeiro contrato está em pleno funcionamento, está funcionando bem. E aí eles então acreditam, e muitas pessoas acreditam, que a lei foi enviada por Deus para determinar como o homem relacionaria com ele. Não. A lei foi enviada com Deus, eu vou falar isso na outra semana, foi enviada por Deus, para que todas as pessoas fossem de alguma maneira empurradas, conduzidas para a nova aliança. Porque a graça, irmãos, preste bem atenção, isso aqui é muito importante. A graça de Deus, ela sempre existiu, ok? Então, na verdade, a nova aliança, ela é mais antiga que a velha. Então não é porque Deus agora, que Deus decidiu fazer isso, não, lá em Abraão, a lei veio depois. Então a nova aliança é mais antiga que a velha, só que lá, ela não era acessível, ela não estava revelada, ela estava oculta. Só que olha só, Deus ele nunca mudou, Deus sempre desejou relacionar com o homem, com base na graça de Deus. Só que a fé para relacionar com Deus dessa maneira, não estava correta, porque a graça é Deus entregando tudo para nós, a fé é nós pegando o que Ele nos deu, ok? Então Deus estava entregando tudo para os homens, mas os homens não estavam conseguindo pegar. Lembra a história do pote, do bolo no pote, aquela, lembra? Bolo no pote, não é de bolo de pote, é do bolo no pote. Vamos lá. O Gerald, está fazendo bolo também, né, Gerald, agora? Ah não, é o Elcio que fez. Tá, vamos o Gerald e o Elcio. O Gerald foi lá e fez um bolo de chocolate, para tomar um café com a Thaís e as crianças. E aí, o Gerald disse assim, cara, vou mandar um pedaço de bolo lá para o Elcio. Aí ele bota um pedaço de bolo no pote, chega lá, na casa do Elcio, e diz, ô irmão Elcio, graça e paz, vim aqui trazer um presente para ti, né, um bolo para ti, eu fiz um bolo, passei a noite toda, madrugada, fazendo bolo, e agora vim trazer um bolo para te tomar café. Aí o Gerald diz o que, irmãos, lembra? O que todo mundo fala quando recebe um presente? Não precisava. Mas ele pega o pote com o bolo, aí ele vai lá, toma um café. Aí o Gerald disse assim para ele, tá, não, só depois não esquece de me mandar o pote de volta. Bem coisa do Gerald mesmo, né? E aí o Elcio fica pensando assim, cara, tem que entregar esse pote para o Gerald, mas é o seguinte, eu não posso entregar esse pote vazio, vou fazer um bolo e vou mandar um pedaço de bolo para o Gerald com um pote. Aí acontece, ele chega lá, e aí Gerald, vim trazer o teu pote, mas eu vim trazer com um presente dentro para ti, um bolo. O que o Gerald vai dizer? Não precisava. Aí o Gerald come o bolo. Aí o Gerald disse, cara, mas eu dei um bolo para ele, dei um bolo para mim. Não, mas não pode ficar assim, eu vou devolver essa ofensa para ele, não vou receber. Imagina, ele vai achar agora que eu dei o bolo para ele, porque eu queria um bolo de volta. Então eu vou mostrar para ele que não é isso que eu queria, eu vou fazer um bolo maior ainda, vou encher de bolo nesse pote aqui agora para ele. Ou melhor, vou pegar um pote maior, e vou lá e vou entregar para ele, se ele falar alguma coisa, ele vai ver. Aí ele vai lá e entrega, e aí fica uma trocação de pote a vida toda, até hoje trocando bolo. Por quê? Porque nenhum deles teve a fé correta para receber. É isso que acontecia lá atrás. Não havia, a graça de Deus sempre existiu, irmãos, sempre existiu, Deus sempre demonstrou a sua graça, só que os homens não tinham fé para receber.
Porque quando Deus então chama Moisés, liberta o povo, Deus chama Moisés para conduzir o povo para a terra prometida, que é o último ponto, que é o lugar que Deus promete. E aí Deus chama o povo para conversar com o povo diz o quê? Moisés, é o seguinte, vai lá, fala com Deus, e o que Deus falar, nós vamos fazer. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria relacionar, Deus queria chamar de filho, Deus queria uma nação para si, Deus queria um povo, né? Como hoje nós somos, né? Propriedade exclusiva de Deus, nação santa, geração eleita. É isso que Deus queria, um povo para si, para dizer que é o seu povo, para expressar a sua glória, a glória do céu aqui na terra. É isso que Deus queria. Mas o povo queria fazer coisas para ser aceito, mas o povo já era. Só que não recebeu, não aprendeu a receber a bênção de Deus. Aí Deus diz o seguinte, então tá. Então vocês querem fazer? Então ok, eu vou enviar a lei. Aí Deus envia a lei. Nós conhecemos os 10 mandamentos, mas são 613 mandamentos. Mas para quê? Para o povo cumprir? Não, Deus faz o seguinte, cara, eu vou mandar a lei para esse povo, para eles verem que não consegue fazer. Porque quando eles verem que não consegue fazer, eles vão chegar dizendo, eu não consigo. Aí Deus vai dizer, então agora vem, porque eu tenho para dar para você. Só que até hoje tem pessoas que estão tentando fazer para ser aceito por Deus. E a graça, o evangelho agora da graça, ele gera fé em você para fazer? Não, para receber aquilo que ele fez por você, amém? Então Paulo está dizendo aqui que não tem como. A lei, ela não veio para cancelar a graça. A aliança que Deus faz com Moisés, ela não vem para cancelar a aliança que Deus faz com Abraão, não, ela vem para trazer o povo para a aliança com Abraão. A nova aliança é a revelação da aliança que Deus faz com Abraão, porque tudo aquilo é uma sombra daquilo que acontece em Cristo. Nós falamos, não é sobre Isaac, é sobre Jesus, é sobre Cristo. E é isso, você é aceito por Deus por causa de Cristo Jesus. Você pode ficar seguro, tranquilo, descansado, confiado. Deus não está triste, chateado, nervoso com você. Pelo contrário, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não aceite essa tentação de ir para a lei. Você precisa de permanecer na graça. Eu creio em Cristo. Pastor, mas a minha circunstância, ela é desafiadora. É um problema, eu estou enfrentando. A graça não anula os problemas. A graça não anula as crises. A graça não diz que você não vai passar por aflições. Jesus mesmo diz, eu passei, então vocês vão passar, mas o seguinte, tenha bom ânimo, creia, porque se eu venci, vocês também vão vencer, porque nós estamos em Cristo agora. E aí você vai entender que as crises, elas são a maneira que Deus usa para nós acessarmos a graça, acessarmos o favor, acessarmos a bênção. Deus usa as necessidades para que milagres aconteçam na sua vida. Deus usa o desconforto das circunstâncias para levar você, nos direcionar para o descanso, para as águas tranquilas e os passos verdejantes que só temos em Cristo. Para finalizar, versículo 18, Gálatas 3:18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. A herança, ela provém da graça, ela não é por conta da lei, ele é por conta da graça. Eu sei que nós achamos, né, que um herdeiro é por conta da lei. Então, por exemplo, vamos lá, você tem uma herança a receber. Aí você vai lá, entra na justiça, porque eu tenho direito de receber. Essa é a lei. Mas diante de Deus não tem lei. Nós não fomos feitos filhos pela lei, amém? Nós fomos feitos filhos pela graça. Então a herança é nos dada pela graça. Só que por que diz fé? Porque eu só acesso a herança se eu crer na graça de Deus. Se eu não crer, eu não acesso. Quantos estão me entendendo? Então nós não somos herdeiros por algo que fizemos, mas nós precisamos de crer, irmãos, crer na promessa que está ligado com a herança. Só que para finalizar, a promessa de Deus para Abraão, ela tinha inúmeras, tá? Inúmeras, mas haviam as principais.
que é o descendente, está ligado com o filho e com Jesus. Mas também Deus promete a Abraão uma terra. Deus promete a Abraão um lugar. Esse lugar, lá em Abraão, esse lugar está ligado com a terra prometida, com Canaã, ok? E isso acontece, nós lemos aqui, o povo fica 430 anos, no Egito preso, depois ele é liberto e ele é levado para o deserto e depois para Canaã. Você já ouviu essa história? Só que Canaã, ela aponta também para algo que nós recebemos somente em Cristo. Canaã aponta para a terra que mana leite e mel, ou seja, para um lugar de provisão abundante, e esse lugar é o próprio Cristo. Canaã aponta para um lugar de descanso, Canaã aponta para um lugar de frutificação, Canaã aponta para um lugar de estar confiado somente em Cristo. A terra prometida, a promessa de Deus de um lugar, é uma terra de descanso, só que descanso não é não fazer nada, não é isso. Descanso está ligado com eu não ter que fazer nada para ser aceito. Por isso que eu posso estar descansado, que eu já sou aceito por Deus. E é nessa posição de descanso que você frutifica. É nessa posição de descanso que você tem as melhores estratégias para o seu negócio. É nessa posição de descanso que o seu casamento ele vai avançar. É nessa posição de descanso que o seu trabalho vai multiplicar. É nessa posição de descanso que financeiramente você vai acessar a riqueza de Deus. É nessa posição de descanso que você vai viver os melhores dias da sua vida. Não é na posição de perturbação, tribulação, de condenação e de acusação, mas é na posição de descanso em Cristo Jesus. Só que essa promessa, irmãos, também está ligado. Tem uma perspectiva aqui que é chamada de escatológica, né? Profética. Mas para mim, eu sempre aplico isso também numa questão geográfica. Existe uma terra prometida. Existe um lugar, preste bem atenção. Existe um lugar específico que Deus determinou para você influenciar, você frutificar, para você governar. Existe um lugar específico, essa é a terra prometida. É o lugar que Deus determinou para você, nesse lugar. Porque lembra o que Deus fala para Josué? Você entrar na terra, vai ser o seguinte: aonde você colocar a planta do teu pé, eu darei a você por herança. Aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você estiver, a minha bênção vai manifestar na sua vida, o meu favor vai manifestar na sua vida. Isso vale para o seu casamento. Seu casamento é a sua terra prometida, a sua família é a sua terra prometida, que é um lugar de descanso, de deleite, de desfrute, irmãos. Isso aqui aponta também para a cidade que Deus colocou você, para a região que Deus colocou você. Se você crer, se apropriar da herança, se você se apropriar da promessa de Deus, aonde você colocar a planta do seu pé, a bênção de Deus irá manifestar, você irá dominar sobre aquele lugar. Ah, pastor, mas como assim? Eu vou dominar sobre as pessoas? Não, filho. Você vai governar sobre aquele lugar. Não é aquele lugar que vai governar você. Você vai ser uma influência onde Deus colocou você. A sua empresa, ela será um referencial. Por quê? Por conta da bênção de Deus. Quero ler com você Romanos 4:13, para nós finalizarmos aqui. E aí nós vamos cear. Os judeus, eles creem muito nisso, irmãos, nessa promessa, que está descrita aqui em 4:13, está ligado com a promessa de Abraão, mas olha só o que diz o texto, a promessa de que seria herdeiro do mundo. Olha aqui a promessa, é a promessa que Deus fala para Abraão. Lembra que Deus fala para Abraão? Eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um filho, e a partir do teu filho, a tua família, ela será bendita em toda a terra, em todo o mundo, em todo lugar. A tua casa será uma influência, a tua casa será uma referência. A partir de ti, Abraão, estou começando a fazer algo, eu vou fazer algo que vai impactar o mundo inteiro.
E aí Paulo diz que a promessa que ele, Abraão, seria herdeiro do mundo, ou a descendência, não veio por meio da lei, mas veio por meio da graça, mas veio por meio da justiça da fé. Aí Paulo diz: pois se os da lei é que são herdeiros, são os filhos legítimos, judeus, se eles que são herdeiros, então anula a fé, então não precisa de fé, anula, cancela a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem fé, a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Havia uma promessa sobre Abraão, amém? E essa promessa está sobre nós, porque nós somos filhos de Abraão. Essa palavra diz que nós seremos herdeiros do mundo. Só que o texto diz que Abraão acessou essa promessa pela fé. Ele olhou para as circunstâncias que ele estava vivendo, e ele decidiu não aplicar a fé dele nas circunstâncias. Ele decidiu aplicar a fé aonde? Na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha falado, porque ele creu que Deus que falou vai cumprir. E o texto diz, a história mostra, nós pregamos isso, a palavra diz que a promessa em Abraão se cumpriu, amém? Só que diz que isso aconteceu não só por conta de Abraão, mas por causa de você. Porque se você crê na mesma maneira que Abraão creu, e Abraão creu na graça, na nova aliança, nova e eterna aliança, o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer que Ele não esqueceu daquilo que Ele falou para você. Deus não esqueceu das promessas que estão sobre a sua vida. Deus não esqueceu das palavras que Ele já liberou para você. Deus não esqueceu da promessa. Na verdade, Ele trouxe você aqui para você lembrar. Para você lembrar que você precisa de permanecer crendo no descendente que é Jesus Cristo. Que você precisa de crer que essa promessa que você recebeu não é por conta de algo que você fez, não é por conta de algo que você tem de bom. Essa promessa que Ele fez para você é por conta da graça dEle. E Deus trouxe você aqui para que você permaneça crendo, ou você retome a sua fé em Cristo Jesus. Creia que Ele falou, Ele vai fazer. É por conta de Cristo, é por conta da graça de Deus. Nós estamos, irmãos, em Cristo Jesus. Nós temos acesso a todas as bênçãos que Deus já nos liberou. Talvez você estava acusado, condenado por conta dos seus erros, das suas falhas. Deus trouxe você aqui para lembrar que você é totalmente perdoado. Você é profundamente amado. Você é plenamente aceito por Deus. Deus ama você. Deus escolheu você. Deus chamou você. Deus trouxe você aqui para
para dizer que você vai ser herdeiro do mundo. Deus trouxe você aqui, talvez você estava abatido em relação à sua vida profissional, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu propósito. Deus trouxe você aqui dizendo que você vai, ou melhor, que Ele vai fazer em você, o seu trabalho, a sua casa, a sua empresa será uma luz que brilha no meio das trevas. Talvez você estava com medo, intimidado. Deus trouxe você aqui para gerar fé no seu coração, dizendo que Ele está em você, Ele está com você. Você foi escolhido, abençoado. É onde você colocar a planta dos seus pés, com fé, Ele vai dar por você, por conta da herança, por conta da promessa. Oh, irmãos, fique de pé onde você está. Lá em Gênesis 26 fala a história de Isaac. Isaac, ele, filho da promessa. E a palavra de Deus diz que era essa crise, era aquela pior crise que já existiu naquele mundo. E a palavra diz que Isaac, ele vai fazer o quê? Isaac vai lá, ele vai semear. Mas antes de semear, né, lembra que eu preguei aqui, ele vai lá e desentulha um poço que o pai dele tinha cavado. Ele desentulha o poço, os filisteus vão lá e dizem: não, esse lugar aqui é nosso. Ele sai e deixa o poço aberto. Aí ele vai lá e faz isso de novo. Depois vai lá e faz de novo, vai 2, 3 vezes. E eles olham para ele e dizem: cara, não adianta perseguir ele. Por quê? Porque aonde ele coloca a mão dele, flui vida. Só que até então, Isaac não tinha sido abençoado pela sua semeadura. Quem foi abençoado foi os outros que foram abençoados. Só que chega o dia que Isaac semeou. Ele não tinha conseguido semear ainda, mas chega o dia que ele semeia. E a palavra diz que ele semeia e ele colhe 100 vezes mais. Irmãos, a colheita que as pessoas tinham 1 ano, ele teve 1 ano, equivalente a 100 anos, em 1 ano só. Só que no início ele ainda não tinha acessado isso, mas a bênção de Deus estava sobre ele, amém? Talvez você está nessa fase: pastor, eu creio que eu sou abençoado, mas eu ainda não peguei a bênção na minha mão, ainda não estou vendo, ainda não se materializou, enfim, não manifestou na minha vida. Isso não muda a promessa, não muda a bênção de Deus, não muda, porque nós estamos na nova e eterna aliança. Só que se você permanecer crendo que é abençoado, eu quero dizer que vai chegar a hora da frutificação superabundante na sua vida. Então não pare, não desista, permaneça crendo que você é aceito por Deus por conta de Cristo Jesus. Você é aceito por Deus por causa do sangue. Talvez você não veja, e o Senhor falou comigo esses dias essa palavra, talvez você não veja a manifestação da bênção na sua vida, mas você não faz ideia quantas pessoas têm sido abençoadas através de você. Assim como foi Isaac, ainda não tinha manifestado na vida dele, mas aonde ele ia, muitas pessoas eram abençoadas. Você não faz ideia o quão as pessoas que trabalham lá com você são abençoadas. Você não faz ideia quantos os seus colegas de escola, seus colegas de trabalho, seus parentes que não são cristãos ainda, eles são muito abençoados por conta de você. Talvez você não sabe disso. Pastor, mas parece que tem alguma coisa errada comigo. Não, você vai, olhe para o lado e vê o quanto a bênção de Deus manifesta através da sua vida. Mas eu creio que o Senhor está nos inserindo numa nova estação, que você vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Mas continue crendo na graça de Deus, continue crendo que nós somos aceitos por conta do sangue que foi derramado naquela cruz. Foi pela cruz que nós fomos aceitos. Então, como nós cantamos aqui, nada além do sangue de Jesus, nada além daquilo que Ele já fez, já está pronto. Você já é abençoado, você já é favorecido. Levante essas mãos e declare essa canção nessa hora.
Sim!